Excelente tarde a todos. Estamos hoje no dia 19 de junho de 2002, apresentando a 96ª reunião virtual dos estudos da Fraternidade Rosa Cruz do Centro de Campinas. E hoje vamos trabalhar espirais dentro de espirais. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-Te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Primeiro, para nos contextualizarmos sobre o tema espirais dentro de espirais, é necessário que falemos do esquema de evolução. O esquema de evolução é feito através de 7 períodos, em 7 globos, que vai de Saturno até Vulcano, onde nós entramos como espíritos virginais e iremos finalizar onde vamos nos converter em um Deus. E um pouco mais a fundo, analisando um período mais detalhadamente, nós temos aqui ao lado esquerdo, onde está a seta verde, a entrada na nossa onda de vida. E depois você pode perceber que existem diversos espirais e esses 7 globos. E para que nós possamos nos situar, o que significa esses 7 globos? Qual que é a importância de cada globo? Alguém sabe, tem uma ideia de qual que é a ideia desses globos? Podemos dizer que são campos de evolução? Perfeito, Ângela, perfeito. Um globo é um campo de evolução. Ele é um local totalmente preparado, completo em termos de condições perfeitas para a evolução de inúmeras ondas de vida. Então, cada globo representa um ambiente proporcionado, preparado para a evolução de inúmeras ondas de vida. Nunca é apenas de uma onda, tá? Quando passamos de um globo para o outro, nós passamos por um período que chama revolução. Usado esse termo, revolução. Cada globo ele tem 7 revoluções, que no contexto geral de um período, ele compõe 343 revoluções em 7 globos. Cada período é composto por 343 revoluções, que é quando você vai passando de um globo para o outro, que completam 7 revoluções cada, seguindo de 48 repousos e uma noite cósmica. O repouso é sempre quando você vai migrar também, onde usa-se o mesmo termo aqui de revolução, quando você vai migrar de um globo para o outro, tá? E repouso ocorre todas essas vezes que você migra de um para o outro, e o repouso não é uma fase de inércia, tá? Não é uma fase de pausa, não é um momento de pausa do espírito, pelo contrário, é um momento de assimilação e de preparação para esse novo ambiente. E aí, em seguida, depois que é completado todo esse ciclo, nós temos a saída, que se chama noite cósmica. Também não é um período de repouso, é um período praticamente análogo, similar ao repouso, porque ele é um período de preparação, tá? E um período de assimilação. E quando isso ocorre, diz que o cosmo, no contexto geral, converte-se em caos novamente e partimos para um novo período de evolução. Sendo mais específico, o caos ocorre geralmente nessa fissura, quando você migra de um período e vai direto para o outro, saindo do globo G, de um período anterior, para um período novo, entrando no globo A. E a palavra caos tem um significado de separar, de ser amplo, de espaço vazio e de primordial. Porém, eu gosto muito de falar sobre isso, quando a gente fala de caos num senso comum, nos vem à cabeça desordem, bagunça, enfim. E até a própria definição, tá, de caos, se numa pesquisa via Google, vai aparecer essa escrita, que caos é a confusão geral dos elementos da matéria, antes da suposta criação do universo, do aparecimento dos seres, da realidade ou da natureza. Essa definição não está incorreta, porém ela tem
detalhezinho que precisa ser retirado, que é onde passou essa listra vermelha, que é a confusão. Aí sim, caos está com sua definição correta, porque caos é um elemento da matéria, antes da suposta criação do universo e do aparecimento dos seres, da realidade ou da natureza do cosmos. Podemos ver vários significados da palavra caos, menos a desordem. E quem atribuiu esse termo, a palavra caos, foi um poeta romano chamado Ovídio. E daí em diante, acabou que o caos ficou batizado no senso comum, como desordem, como bagunça. Porém, ele passa muito longe disso. Caos é um nome santo, mas ele é a causa de tudo que nós vemos e de que nós temos na natureza. O serviço dele é tão importante porque ele dissolve as formas velhas, ele dá nascimento para novas formas, ambientes novos, adequados e mais apropriados para a nossa evolução. A noite cósmica são iguais, o caos e noite cósmica são iguais, ambos retratam o mesmo acontecimento, só se modifica o termo. E uma observação, mais uma vez aqui, para que isso fique muito claro, não é um momento de paralisação e nem de inatividade. Ele, pelo contrário, totalmente o contrário. Ele é super ativo para o espírito, porque assimila os ensinamentos de um período anterior, e ele é super construtivo para as novas formas e ambientes adaptáveis às necessidades de vida que darão mais um passo em sua evolução. Para contrabalancear, tem um poeta chamado Hesíodo, que atribuiu ao caos o significado de Deus primordial, de primeiro surgimento no universo. É a mais antiga forma de consciência divina. Então, enquanto um poeta acabou atribuindo o caos ao nome de confusão, nós temos aí do Hesíodo um outro significado, uma outra essência da palavra. Essa evolução de espirais dentro de espirais se realiza do globo A, situado aqui no exemplo que eu peguei. A gente está falando do período de Saturno, mas ela cabe em todos os outros, a gente só vai precisar mudar ali os mundos, mas o conceito vai ficar muito claro. Ela se situa, por exemplo, no mundo do espírito divino, aqui no nosso caso, o mais sutil dos 5 mundos que formam o nosso campo de evolução. E aí, gradualmente, a vida que está evoluindo é transferida para o globo B, que está situado no mundo do espírito de vida, que é algo mais denso, onde ele passa por outro estágio evolutivo. E aí, no devido tempo, a vida que está evoluindo está pronta para entrar na arena do globo C, composta da substância ainda mais densa da região do pensamento abstrato, onde está situado depois de aprender algumas lições do globo anterior. E existe a onda de vida que segue até o globo D, formado da substância de região do pensamento concreto, onde também está situado. E esse é o grau mais denso de matéria, de matéria alcançado por uma onda de vida. Todos os períodos, o grau mais denso é o globo D. Tá? E perceba que do globo A até metade do globo D, nós mergulhamos numa matéria de densidade, de decrescente densidade. Chamamos essa parte das revoluções de um globo de involução de uma revolução. Exatamente na metade do globo D, nós atingimos o nadir, o ponto mais denso dessa revolução. Aí daqui para frente, o caminho só nos leva a campos de evolução menos densos, mais sutis. Assim, da metade do globo D até o globo G, nos elevamos em matéria de crescente densidade, de maior sutilidade. Chamamos essa parte também da revolução de evolução de uma revolução. Assim como em cada globo existe momento de involução e de evolução, no esquema de evolução não é diferente. Perceba que passamos primeiro por um período de involução, que é um estado de involução inconsciente, que vai até metade do período terrestre, exatamente no ponto mais denso desse período, que fica na metade aqui do globo D, e daí para frente entramos em um estado de evolução consciente. Então perceba que o esquema de evolução de um globo é o mesmo de um esquema de evolução completo. Até
nas evoluções e as involuções, até a quantidade, né? Eu fiz aqui um panoraminha básico, mas para poder deixar bem exemplificado, que é o micro e o macro. Mas o sistema, a organização é a mesma. Até aqui nós vimos sobre períodos, vimos sobre evoluções e repousos, vimos sobre noite cósmica também, vimos sobre involução, vimos sobre evolução, mas nós não falamos sobre épocas. E aí eu lanço uma pergunta: quando é que as épocas existiram, em qual globo e de qual período passou-se a existir as épocas? Eu acho que na época terrestre, Globo D. no globo D. Período terrestre, né? Globo D. Isso. Perfeito. Isso, período terrestre. Exatamente, no período terrestre, no globo D. E por que o conceito de época, né, só existiu na metade da quarta revolução do globo D, do período terrestre? Se pararmos para pensar, até aqui existiu 24 globos em 3 períodos e meio. Porque justamente, vocês acreditam que foi no período terrestre, nesse globo e nesse período? Eu acredito que é porque a partir daí começa o período de evolução. E nós recebemos a mente, né? Exato. Nós recebemos o germe da mente. E nós estávamos passando pelo nadir da materialidade aí, né, Fer? Exatamente. Épocas foram criadas para nos ajudar, além de todas as considerações que vocês fizeram, que estão certíssimas, elas foram criadas para nos ajudar a atravessar a parte mais densa em matéria de todo o esquema de evolução. Olha que incrível. Devido à lei de espirais dentro de espirais, um novo passo nunca pode ser dado antes que seja recapitulado todos os passos anteriores. E sendo assim, na metade da quarta revolução do período terrestre, como vocês bem expuseram, entramos na primeira época, chamada época polar, que nada mais foi que uma recapitulação do período de Saturno. Que, na verdade, foi uma recapitulação do que nós fizemos na quarta revolução do globo D do período de Saturno. Só que com o corpo denso agora formado de matéria da região química do mundo físico. E assim também se sucedeu com a época hiperbórea, que foi uma recapitulação do que nós fizemos na quarta revolução do globo D do período solar. Só que agora com o corpo vital formado de matéria da região do mundo físico. Aconteceu também com a Lemúrica, que foi a terceira, e foi uma recapitulação do período lunar, onde nós fizemos a quarta revolução do período, só que agora com o corpo de desejo formado de matéria do mundo do desejo. E Atlante, que foi a época quando começamos, de fato, um novo passo na evolução, né, do período terrestre. E cada uma dessas épocas e períodos também partilharam de um elemento primordial. No Saturno e na polar, o fogo; no solar e na hiperbórea, o ar; no lunar e na lemúrica, a água; e o terrestre, a terra. Aqui também falamos de cada período de um processo de consciência. Em cada período desse nós tínhamos um processo de consciência. Então, no período de Saturno, e consequentemente na época polar, nós tivemos uma inconsciência que corresponde a um transe profundo. Evoluindo, dando mais um passinho à frente, passamos por uma inconsciência que correspondente a um sono sem sonhos. Na lunar, e consequentemente na lemúrica, passamos por uma consciência pictórica que corresponde a um sono com sonhos. Na terrestre, passamos já por uma consciência de vigília objetiva. Mais à frente, no período de Júpiter, partiremos para uma consciência própria, para imagens, imagens conscientes. Com mais um passinho no período de Vênus, nossa consciência irá atingir, será uma consciência objetiva de autoconsciente criadora. E em Vulcano, teremos a mais elevada consciência
espiritual de todo o período, de todo o esquema de evolução. Quando entramos nas épocas, biblicamente, nós somos representados por alguns personagens, os quais muitos têm a ver com o tipo de alimentação que era necessária da época. Então, por exemplo, na época polar, nós somos representados pelo Adão, que foi feito do barro, e nós éramos análogos aí aos minerais. Na Hiperbórea, somos representados por Caim, e éramos análogos aos vegetais. Na Lemúrica, éramos análogos aos animais, somos representados por Abel, o pastor. E na Atlante, somos representados por Nimrod, que era um caçador. E por fim, a área, onde nós somos representados por Noé, o precursor. A alimentação dessa época foi muito importante, porque, primeiro, na época muito bem representada aqui por Adão, e a gente sempre levanta esse tema, né, de feito do barro, essa entrelinha deixa isso muito claro, o alimento era etéreo, pois nós éramos análogos aos minerais, então o nosso alimento nesse período era etéreo. Quando passamos já a ser representados aí por Caim, o alimento já mudou. O alimento passou a ser uma alimentação de vegetais. Com um passinho mais à frente, representados aqui por Abel, o nosso alimento era obtido de animais viventes e o leite foi o meio mais utilizado para o desenvolvimento do nosso corpo de desejo. Então, olha a importância que teve toda essa alimentação no decorrer dessa nossa evolução. E por quarto, aqui no período da Atlante, nós tivemos muito também bem representado o Nimrod, que aqui passou a se alimentar de cadáveres, pois o mesmo matava para comer, diferente de Abel, que se alimentava de animais viventes. A divisão evolutiva, ela contém 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é um sistema dos répteis, essa é a nossa consciência irracional. Tem o que é chamado de cérebro límbico, que é o dos mamíferos, a nossa consciência emocional, e o neocórtex, que nos diferencia de todas as outras espécies. Então, olha que interessante, que analogia bacana de fazermos. Né? Se pegarmos aqui o período que nós éramos inconscientes, que corresponde com uma consciência de sono sem sonhos, ela está representando uma fase desse desenvolvimento nosso cerebral. Se pegarmos aqui um pouquinho mais à frente, quando éramos análogos ali aos animais, podemos ver essa semelhança total da ciência material com a ciência oculta. Porque era uma consciência pictórica que correspondia a um sono sem sonhos, que atualmente é chamada de consciência dos mamíferos e tal, uma parte, esse sistema límbico do cérebro. E depois nós temos a parte do neocórtex, que aí é uma consciência de vigília, uma consciência objetiva. Então eu achei isso muito interessante, essa junção da ciência oculta com a ciência material. Para só nos contextualizarmos aqui também, a parte do cérebro reptiliano, que seria ali a mais antiga, é considerada a região mais primitiva do cérebro e é responsável por regular todas as reações instintivas que nós temos, especialmente aquelas que são associadas à sobrevivência, e pode-se compreender que o cérebro reptiliano é a região que estimula a nossa busca por proteção, alimento, abrigo e segurança. Passamos para o sistema límbico, que é o responsável pelo controle do comportamento emocional de todo o sistema nervoso e está envolvido diretamente com a natureza afetiva das percepções sensoriais e é também conhecido como cérebro emocional, responsável por todas as respostas emocionais. Aí partimos para o neocórtex, que é uma região essencial do cérebro, e ela é localizada na parte externa do órgão e está relacionada com as funções mais importantes, como percepção sensorial, comandos motores, consciência e linguagem. Bom, sabemos então que o alimento na época polar era etéreo, na época hiperbórea era vegetal, na época lemúrica era especificamente o leite, e na época
Atlante passou a ser a carne. Só que nós não falamos de uma, da época área. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, qual foi o alimento necessário a ser inserido nessa época? O vinho, Fernando. Perfeito. Ou seja, talvez pode ser falado, a gente tem como vinho lá, mas acho que a bebida alcoólica, né? E no caso aí foi simbolizada pelo vinho, né? Super completo, Su, exatamente. A bebida alcoólica, o efeito do álcool, né? Nessa quinta época, né, que nós chamamos de época área, que é representada por Noé, o alimento que se fez necessário para a nossa evolução foi a entrada do álcool, do vinho, que era conhecido como Baco. Nessa época, o homem deu início ao rompimento da visão espiritual. O mesmo se fez necessário nessa época para que o homem conseguisse dar continuidade no progresso. Pois o homem, tendo contato com os mundos espirituais, ele não dava a devida atenção à vida física, a atenção que a vida física merecia. Ele descartava muitas possibilidades de progresso. Este processo iniciou na Atlântida, quando ele começou a se alimentar de cadáveres, e veio em seguida para ajudar esse processo no corte da visão espiritual. E para explicar isso até de uma forma em que o vinho, como o vinho ajudou a cortar essa visão espiritual, eu vou falar um pouco sobre o Baco, que é considerado Deus do vinho. Seu nome de batismo é Dionísio, Deus do vinho, da embriaguez, Deus dos excessos, especialmente dos excessos sexuais. Na mitologia grega, ele é dito como filho de Júpiter, com uma mortal, de nome Semele. Ele sempre estava muito acompanhado de um outro deus que chama-se Priapo. Esse era o seu companheiro favorito. Esse deus grego é o deus da fertilização. As festas em homenagem ao Baco eram chamadas de bacanal. Eram rituais religiosos e, por ocasiões, eles vinham por conta das vindeiras, que significava o tempo da colheita das uvas, e o início que daria-se, né, a preparação do vinho. No início, essas festas elas eram realizadas 3 vezes ao ano, e elas só eram frequentadas por mulheres. O ritual dessa festa, as mulheres corriam seminuas pelas ruas, pelos campos, ou vestidas com peles de tigre e pantera, gritando um outro apelido, pode-se dizer assim, que é dado a Baco, né? Porque o nome é Dionísio. Aí tem esse apelido de Baco. E ainda tinha um outro que chama Evoi, que as mulheres gritavam nesses rituais. E isso era uma tribo, não era uma tribo, eram mulheres já que eram chamadas, participavam de um grupo que eram chamadas de Mênades, que tinha esse termo Mênades tem um significado de furiosas. E após algum tempo dessas festas, ela passou a admitir homens também. E aí ela continuou contando todo tipo de excesso, de selvageria, de luxúria, de embriaguez, de sexo, e os mais grotescos e vulgares. Assim, todo tipo de crime e conspiração política ocorriam nessas festas. E ao invadir as ruas de Roma, e arrastando multidões que eram atraídas principalmente pelo sexo oposto, elas começaram a causar grandes desordens e escândalos. E aí Roma precisou intervir. Tanto que em 1640, uma placa foi encontrada de 1640. E essa placa que está aqui na imagem para vocês, ela detinha uma lei que as festas, o bacanal só poderia ser feito com autorização de Roma e nas datas que Roma estipulava. E aí depois, umas pesquisas um pouco mais a fundo, diz que Roma não conseguiu obter um controle total, mas conseguia apaziguar para que ela não tomasse uma proporção tão grande, causando desordens tão grandes como havia causado. E por isso que o primeiro milagre de Cristo foi necessário transformar a água em vinho, foi para cortar as visões e afincar os pés na terra.
dedicando toda a atenção, toda a nossa atenção para viver as experiências terrenas, sem esses fatores ocorreram de uma forma que assim não tinha, a humanidade não estava dando a atenção devida ao progresso. Então foi-se necessário fazer essa intervenção. Retomando aqui para espirais dentro de espirais, nós sabemos que, já informando também, né, que o período de Saturno, a hierarquia zodiacal era a hierarquia de Leão, nos períodos solares as hierarquias zodiacais eram de Capricórnio, sucessivamente no período lunar era a hierarquia de Aquário, e no período terrestre a hierarquia zodiacal é a de Peixes. Agora fica uma dúvida, quem era a humanidade nesses períodos? Quem foi a humanidade no período de Saturno, no período solar e lunar e no terrestre? No período de Saturno, os senhores da mente, é isso? Perfeito. No período solar, os arcanjos. Perfeito. No lunar, os anjos. Daí eu vou arriscar aqui. No período de Júpiter, seriam os animais? Perfeito, perfeito. Então, daí Vênus, os vegetais, e em Vulcano, os minerais. Muito bem, Maga, perfeito. E o período terrestre, nós, né, espíritos virginais. É, muito importante. Perfeito, exatamente. E aqui, né, estão os senhores da mente, no período de Saturno, os arcanjos, do solar, né, no lunar, os anjos, no terrestre, nós, espíritos virginais, e depois nós demos sequências aqui aos animais, como a Maga muito bem respondeu, no Vênus, os vegetais, e no Vulcano, nossos irmãos minerais. Como estamos falando de espirais dentro de espirais, tem que ficar muito claro que cada hierarquia, algumas por obrigação à sua evolução, algumas se faz necessário estender a mão para outra onda de vida, outras se sacrificam, outras ajudam sem ter a necessidade. Algumas hierarquias evoluíram a tal ponto que, prestando um serviço, por exemplo, a outra hierarquia não lhe acrescenta nada, mas por amor elas ajudam a outras hierarquias. Então, acho que fica muito bem exemplificado que espirais dentro de espirais é um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, e no final ninguém fica desamparado. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Grandes hierarquias prestam serviços e mostram que, para chegarmos aonde nós chegamos hoje, como humanidade, nós precisamos de grandes ajudas, que foi proporcionada por seres que não tinham certo compromisso conosco e por seres que necessitavam nos ajudar para também dar seguimento na sua evolução. E aí eu separei aqui uma espécie de um gráfico exemplificando quem foram as hierarquias que nos ajudaram a caminhar até onde nós estamos. Sabemos que nós temos hoje um corpo denso, um corpo vital e um corpo de desejos, o que forma o que nós chamamos de tríplice corpo, que também possuímos um espírito humano, um espírito de vida e também possuímos um espírito divino, o que dá a forma do tríplice espírito. No período de Saturno, nós somos ajudados, somos auxiliados por uma hierarquia chamada de Senhores da Chama, e eles nos ajudaram com o corpo denso e com o espírito divino. Depois, um passo mais à frente, no período solar, nós tivemos a ajuda, o auxílio dos querubins no espírito de vida e dos senhores da sabedoria no corpo vital. No período lunar, tivemos o auxílio dos serafins no espírito humano e dos senhores da individualidade no corpo de desejos. E no período terrestre, os senhores da mente nos proporcionaram o germe da mente, que é o espelho, no qual o tríplice espírito se reflete no tríplice corpo. É um ponto focal, e isso nós somos agraciados na quarta época.
Então, né, perceba as ondas de vidas que nós falamos, mas olha a quantidade de hierarquias criadoras que tem nos auxiliado, e não só nos auxiliado os nossos outros irmãos também. Dentre todas essas ondas de vida que passaram pelos três grandes períodos aí, pelos três primeiros períodos, né, o Saturno, o Solar e o Lunar, três grandes seres avançaram grandemente em sua evolução, os quais hoje são chamados de a Divina Trindade. A Divina Trindade hoje é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por quais ondas de vida é formada a Divina Trindade? É o maior iniciado de cada uma das três ondas de vida, né? Uhum. Então, senhores da mente, com a hierarquia de Sagitário, arcanjo, hierarquia Capricórnio, e dos anjos, hierarquia de Aquário. Exatamente, ó, a Divina Trindade, a humanidade, que eram os senhores da mente, foi o maior iniciado desse período, foi o maior elevado, e aí é chamado de Deus Pai. Depois nós tivemos aí no período solar, que eram os arcanjos, e o maior iniciado, o mais elevado, foi o Filho, que nós chamamos hoje de Cristo. E no período lunar, né, onde que a humanidade era os anjos, o iniciado mais elevado foi o Espírito Santo, que nós o chamamos de Jeová. Os três formam hoje a Divina Trindade. Cada um desses seres alcançaram estágios diferenciados dos demais seres da sua onda de vida. E aí eu vou exemplificar para vocês um pouco mais a fundo cada um deles. Os senhores da mente, por exemplo, eles terminaram a sua evolução, ou seja, alcançaram um estado de criador no período de Saturno, sendo que e somente um desses senhores da mente alcançou mais do que isso. Ele alcançou a capacidade de criar um corpo formado de matéria do mundo de Deus, também no final do período de Saturno. E por isso o chamamos do maior iniciado do período de Saturno. Assim ele alcançou o mérito de poder exercer a função vontade do nosso Deus. E assim, a partir daí, ele exerce essa função nesse esquema de evolução. Lembrando que a função vontade é também chamada de Deus Pai. Por isso que o chamamos de Pai. Já com os arcanjos aconteceu diferente. Eles ainda não terminaram a sua evolução no final do período solar. E atualmente continuam evoluindo nesse atual esquema de evolução nosso. Agora, um desses arcanjos, que conhecemos com o nome de Cristo, alcançou mais do que todos os outros arcanjos. Ele aprendeu tudo o que um arcanjo pode aprender nesse esquema de evolução, até o período de Vulcano, e alcançou a capacidade de criar um corpo formado da matéria do mundo de Deus, também no final do período solar. Ainda que tal corpo seja mais simples do que o corpo criado pelos senhores da mente, no qual nós falamos agora anteriormente. Por isso, o chamamos do maior iniciado do período solar. E ele alcançou o mérito de poder exercer a função sabedoria do nosso Deus. E assim, a partir daí, ele exerce essa função nesse esquema de evolução. Lembrando que a função sabedoria é também chamada de Deus Filho. E é por isso que nós o chamamos de Filho, o Cristo. Já com os anjos, também foi diferente do que com os senhores da mente. Eles ainda não terminaram sua evolução no final do período lunar, e atualmente eles continuam evoluindo nesse atual esquema nosso de evolução. Agora, um desses anjos, que nós conhecemos com o nome de Jeová, alcançou mais do que todos os outros anjos. Ele aprendeu tudo que um anjo pode aprender nesse esquema de evolução, até o período de Vulcano, e alcançou a capacidade de criar um corpo formado de matéria do mundo de Deus, também no final do período solar, ainda que tal corpo seja mais simples que o corpo criado pelo Senhor da mente e pelo Cristo. Anteriormente, os que nós citamos agora há pouco. E por isso, nós o chamamos do maior iniciado do período lunar. Assim, ele alcançou o mérito de poder exercer a função atividade do nosso Deus. E assim, a partir daí, ele exerce essa função nesse esquema de evolução. Lembrando que a função atividade é também chamada de Deus
chamada de Espírito Santo. E é por isso que nós chamamos de Espírito Santo Jeová. Cada sistema solar possui um Deus. Cada Deus é manifestado de forma tríplice, como exemplificamos agora na Divina Trindade. Temos esse diagrama 6 que exemplifica isso de uma forma maravilhosa. Aqui ao lado, aqui do lado esquerdo, nós temos o primeiro plano cósmico, que é a raiz. Ela é a fonte de onde tudo veio, de onde tudo foi criado. E a forma de manifestá-lo também é tríplice e vem através do poder, do verbo e movimento. São esses os atributos de onde vem. E é daqui que vem a centelha divina. O absoluto está além de toda compreensão. Nenhuma expressão ou qualquer símile ou exemplo daquilo que nós somos capazes de conceber pode dar uma ideia adequada ou próxima. O melhor modo de podermos caracterizar o absoluto é como ser ilimitado, ou raiz da nossa existência, de toda a existência. Depois nós vamos aqui, por exemplo, para o segundo plano cósmico. Do primeiro plano, ramifica-se 7 raios, que são chamados de os 7 logos. E cada um ramifica-se para mais 7, seguindo assim o terceiro, indo até o 7º plano, do qual fazemos parte. Nós estamos aqui, nesse plano. O 7º plano cósmico. Aqui nós temos o Deus do nosso sistema solar. Esse e todos os demais manifestam-se de forma tríplice. O nosso manifesta-se com os atributos da vontade, que falamos há pouco, Deus Pai, através da sabedoria, Deus Filho, e através da atividade, que é o Espírito Santo. Deus do nosso sistema solar é o Deus do 7º plano cósmico. Bom, sabemos que temos o Deus do 7º plano cósmico, o Deus do nosso sistema solar, né? E que o mesmo se manifesta de forma tríplice, com atributos específicos para cada um. Nesse atributo, nosso Deus é auxiliado por essas 3 grandes hierarquias, que também falamos, senhores da mente, os anjos e os arcanjos. Para se atribuir, ainda até hoje, existe uma dificuldade de algumas pessoas entender a triplicidade de uma coisa una. Quando você fala de um Deus trino, ou 3 em 1, né? Como que funciona isso? Isso foi motivo de grande debate até não há muito tempo atrás, podemos dizer, para poder se atribuir à Divina Trindade e incluir o Filho. Para reconhecer o Filho, né, como parte dessa Divina Trindade, foi um grande e um tortuoso caminho que nós iniciamos. Isso foi quando teve o primeiro concílio de Nicéia, que foi presidido pelo imperador romano chamado de Constantino. Isso no ano de 325, então por isso que já tem um tempinho. Constantino organizou um concílio, nos moldes como era feito no Senado romano, né? Foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, e seus feitos resultaram em um dos primeiros símbolos da fé e da doutrina cristã, chamados de Credo Niceno. Com a criação deste credo, estabeleceu-se um precedente para os concílios locais e regionais e subsequentes depois também, realizados pelos bispos, para criar declarações de crença com a intenção de definir a unidade das crenças para toda a cristandade, para não ter divergência, porque nesse período começou a ter algumas teorias e algumas divergências, então foi-se necessário fazer essa convocação. E um dos propósitos do concílio foi resolver essas divergências que surgiram dentro das igrejas de Alexandria, sobre a natureza de Jesus em particular e a sua relação com o Pai. Discussões sobre a origem do Filho envolveram 2 posicionamentos e necessitava de um padrão, necessitava ficar um só, um precisava desaparecer, os 2 não poderiam mais ficar concorrendo entre si. Após isso, teve uma linha concordava que o Filho deveria ser incluso e a outra dizia que não. Mais específico, né, foi uma teoria chamada de arianismo, que ela foi proposta por um presbítero diário, chamado presbítero Ário. Ele era de Alexandria. E o concílio decidiu esmagadoramente contra os arianos. Então, foi emitido um mandado a todos, sob a pena de morte, na época,
a quem pegassem seus livros e para serem queimados, e rotularam os arianos como oponentes pagãos do cristianismo. E o concílio foi a primeira ocasião em que os aspectos técnicos da cristologia foram discutidos, e é considerado o início do período dos primeiros 7 concílios ecumênicos da história do cristianismo. Foi nesse concílio que Cristo Jesus passou a ser oficialmente chamado de Senhor. O uso do termo do Senhor era título de cortesia na época para superiores sociais, e seu significado raiz era de governante. Os reis em todos os lugares eram denominados senhores, e frequentemente eram considerados divinos também, de modo que a palavra Senhor adquiria um significado religioso fortíssimo. Mas a partir desse momento, Cristo passou a ser chamado de Senhor e feito parte aí da divina Trindade, como já fazia. Era só uma aceitação e um entendimento nosso aqui, da nossa raça. Até nos dias de hoje, né, muitas pessoas têm essas dúvidas, né, de como uma coisa una pode ser trina, e há diversas contradições sobre isso. E aí eu separei algumas coisas que na própria natureza conseguem exemplificar isso de uma forma muito, muito simples. Tá? Então, por exemplo, quando nós falamos do tempo, o tempo é um. Mas o tempo, nós temos o passado, nós temos o presente, nós temos o futuro. A partir disso, o tempo passa a ser trino. Aí aqui, essa parte que eu falei da maga, que essa parte a maga entende muito bem. O espaço, nós temos a altura, nós temos a largura, temos profundidade. É 3 em 1. As próprias bases da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Estados básicos da matéria, temos sólido, líquido e gasoso. A música, temos o ritmo, temos a harmonia, temos a melodia. Para haver fogo, são necessários também 3 indispensáveis, que é o combustível, o comburente, o calor. Uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, que é o H2O. Os principais elementos do ar da Terra são o nitrogênio, oxigênio e gases. Até numa pequena folha nós conseguimos ver esses atributos. O limbo, o pecíolo e a bainha. E não há contradição alguma em atribuir multiplicidade a Deus. Nós não pecamos contra a unidade da luz por distinguirmos as 3 cores primárias em que se divide a luz, por exemplo. E aqui nós temos, né, no conceito diagrama 11, mostra isso detalhadamente de diversos aspectos. E aqui nós podemos exemplificar, por exemplo, o preto, o fundo, né, esse fundo preto, representa o caos, que nós falamos há pouco, que é de onde tudo vem, ou seja, é o Deus do primeiro plano cósmico, Deus criador. Na parte branca, por exemplo, nós temos o que surge, né, o branco surge de um fundo preto, e o branco é uma síntese, ele contém em si todas as cores, tal como Deus contém em si todas as coisas do sistema solar. Ele representa o Deus do 7º plano cósmico, que é o nosso Deus. Dentro do triângulo branco há 3 círculos: azul, vermelho e amarelo. Eles representam a divina Trindade. Todas as demais cores são combinações dessas cores primárias. Quando essas 3 cores se mesclam, surgem 4 cores. 3 são secundárias, e aí nós temos, quando cada uma se mistura de 2 cores primárias em uma cor, ela fica uma cor chamada de índica. E ela contém toda a gama de cores, formando todas as 7 cores do espectro. E aqui, olha que interessante, o preto representa o Deus o Deus Supremo, do primeiro plano cósmico. O branco representa o Deus do 7º plano cósmico, do nosso sistema solar. As 3 cores primárias representam os atributos do Deus do nosso sistema solar, Pai, Filho e Espírito Santo. E as 4 cores juntas, com as 3 primárias, representam os 7 espíritos diante do trono, que estão exatamente aqui.
7 espíritos diante do trono são os planetas que giram em torno do nosso principal Sol. De recapitulação em recapitulação, que fique claro que qualquer período que for recapitulado se inicia com o período de Saturno. Com épocas também se aplica a mesma regra. Todos os globos A de qualquer período será uma recapitulação do período de Saturno, assim como o do globo B será uma recapitulação do período solar. Como o globo C será uma recapitulação do período lunar, e assim sucessivamente. Por conseguinte, a consciência que deve ser o resultado ou produto especial e peculiar de qualquer período não começa a evoluir até que se tenha efetuado todas as recapitulações. É interessante notar que as questões das recapitulações ela é garantida justamente por uma característica no nosso esquema de evolução, que você bem colocou aí, que é a famosa espirais dentro das espirais, né? Graças a essa característica primordial é que a gente tem essa capacidade ou essa facilidade de aprendizagem que é recapitulação e recapitulação, e que nós usamos na nossa vida até inconscientemente, né? A gente está sempre recapitulando, né? Tipo, qualquer lição que você aprende na vida, seja em qualquer estágio, seja profissional, pessoal, espiritual, para você dar um passo à frente, você sempre recapitula, né? É o próprio princípio que a gente usa, inclusive, para, por exemplo, pular, para você ter um buraco, você vai pular um buraco. Ao invés de você ficar na beira do buraco e já pular, você dá alguns passos para trás para pegar o famoso impulso, né? E que é um impulso para você pular um buraco, ele é dado justamente pelo retrocesso que você faz a fim de pegar uma distância e pular. Esse retrocesso é uma recapitulação, né? E a gente, por mais que a gente fale que não, a gente está sempre recapitulando. Por isso que é importante, isso a gente aprende na Fraternidade Rosa Cruz, que tudo que você fizer ou fazer, de fato, você tem que parar para pensar. O parar para pensar, na realidade, é recapitular, né? Então, como se recapitula? Você recapitula verificando se você já teve situações parecidas, verificando as condições, verificando o conhecimento, se você tem um conhecimento para isso ou não tem um conhecimento para isso. Então, a questão da recapitulação, ela é garantida como um processo de evolução. Se for perceber, é impossível evoluir sem recapitular, né? E isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque se você deixar por conta do nosso corpo de desejos, a gente não quer recapitular, a gente quer novidade, né? Até as coisas se tornarem sem valor, né? Então, você vê, por exemplo, uma pessoa que tem problema de carência afetiva, ela adora coisas novas. Então, está sempre acumulando coisas novas, né? Então, compra roupa, compra sapato, compra coisas novas, compra isso, compra aquilo, come uma comida, depois come outra comida, depois come outra comida diferente, vai num lugar assim, vai num lugar assado, mas está sempre tentando buscar a satisfação do corpo de desejo. Essa pessoa, ela é uma pobre coitada. Por que é uma pobre coitada? Porque ela nunca vai se saciar. Ao contrário, né, o fato dela se negar em fazer recapitulação, porque se você atende o seu desejo, você não faz recapitulação. Não tem como você vai... Por quê? Porque se você for fazer recapitulação, muitas coisas você não faz, né? Muitas coisas você fala, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Aí você recapitula e fala, não faz isso não. Esse negócio aqui não vai adiantar nada. Esse negócio aqui vai opilar meu fígado. Esse negócio aqui vai me dar azia. Esse negócio aqui vai estourar meu cartão de crédito. Esse negócio aqui vai me mostrar quanto avarento eu sou, né? Ou quanto cobiçoso eu sou, quanto invejoso eu sou, né? Então, isso é uma lição muito interessante de aplicação dos conceitos que você está dando, muito bem colocados, né? Que é o conceito das espirais dentro do esquema de evolução,
uma função maravilhosamente macrocósmica, né, aplicada ao nosso microcosmo, porque tudo que você falou aí, ele tem uma relação muito forte com cada um de nós, ou seja, com o nosso microcosmo, né? E a gente utiliza isso muitas vezes inconscientemente. Quando você vai fazer qualquer tratamento psicológico ou qualquer tratamento médico em que necessite quem estiver te tratando uma parte mental, né? Não só a parte física, porque a parte física você taca remédio, taca lá das drogas que tem que colocar. Mas a parte mental, ele quase que faz você fazer uma recapitulação para entender qual o motivo que você chegou no momento que você chegou, né? Entendeu? Então, é incrível isso, né? E essa recapitulação ela é mais interessante se você fizer em cima do esquema de espirais dentro das espirais. O que significa espirais dentro das espirais no nosso microcosmo? Ou seja, na gente, com os nossos veículos, né? Macrocosmicamente foi muito bem colocado, né? As espirais em espirais, cada vez que você passa de uma revolução para outra, cada vez que você passa de um globo para outro, cada vez que você passa de um período para outro, cada vez que você passa de uma época para outra e cada vez que você passa de uma era para outra, macrocosmicamente falando. Microcosmicamente falando, você tem as espirais dentro do período centenário. Então, do 0 ao 7, 7 14, 14 aos 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35 e assim vai. Então, o estudante Rosa Cruz ativo, né, que está desesperadamente sempre querendo aprender e praticar, aprender e praticar. Se você chegar naquela brincadeira de só aprender, você vai ficar exatamente como a pessoa que tem carência afetiva. Você vai atender o seu corpo de desejos, vai chegar uma certa hora que vai ser cansado. Ou vai falar igual muita gente fala, né? Eu já li todos os livros. Eu já li o conceito Rosa Cruz de cabo a rabo. Tá, mas a pessoa não assimilou nada. Até que você chega, uma pergunta-chave que você faz para uma pessoa dessa, que eu aprendi com o fundador do Centro Rosa Cruz de Campinas, o doutor Hélio, é assim, você chega para uma pessoa e fala assim, você já leu tudo? Já li tudo da Rosa Cruz. Nossa, eu li tudo. Tá bom, me fala o seguinte, de baixo para cima, quais são os mundos que dividem o nosso universo? Agora fala de cima para baixo. A pessoa, ela vai engasgar, ela vai pular, né? Vai chegar uma certa hora que ela vai falar assim, vamos lá, mundo físico, mundo do pensamento, mundo do espírito humano, mundo do espírito divino, sabe? Mundo do espírito humano, onde é que esse cara vive? O cara tá chutando, se é que a pessoa consegue, às vezes não consegue, né? Então, o que acontece? Tem que praticar. Aprende, pratica. Se você pratica, olha que interessante o esquema. Ao você praticar, sempre vai faltar alguma coisinha a mais, ou sempre você vai chegar à conclusão de que poderia ser melhor. Aí você vai aprender. Aí você aprende mais um pouquinho, pratica de novo. Aí você fala, cara, ficou bom, mas acho que dá para melhorar. Aí você vai aprender. Então, quer dizer, a prática é que te alavanca para ir à frente. Não é aprendizagem. A aprendizagem só, ela te cansa. Vai chegar um certo momento que você desiste. O que te puxa para frente é a prática. Agora, olha que interessante. Toda vez que você pratica, você acaba fazendo uma recapitulação dentro daquilo que você conhece. E em cima dessa recapitulação que você conhece na prática, é que está levando à frente. Ou seja, você sempre está pegando impulso, né, na recapitulação, pegando impulso, aparentemente indo para trás, para depois você ir para frente. Né? Os planetas... vários dos planetas do sistema solar, eles usam essa estratégia no que a gente chama de retrogradação. Então, quando você fala que o planeta está retrógrado, aparentemente ele está caminhando para trás. Mas ele é aparente, na verdade ele está recapitulando para avançar. Quando você vê isso no seu termo astrológico, é exatamente isso. O Mercúrio no meu sistema está retrógrado. Então, o que ele está dizendo para você? Falando o seguinte, olha... Está na hora de você recapitular o conhecimento que você tem, dado pelas palavras-chave do Mercúrio, porque uma hora na sua vida, né, no horóscopo, progressão e trânsito, numa hora Mercúrio vai virar direto. Se você fizer muito bem essa recapitulação enquanto ele estiver retrógrado, quando ele estiver direto, você vai aprender e praticar pra caramba os conceitos de Mercúrio, né? Então, a mesma coisa, voltando aos períodos centenários, é a mesma coisa.
Do 0 ao 7, a recapitulação ela é extremamente consciente porque ainda está nascendo em você o corpo vital que você construiu. Dos 7 aos 14 também é inconsciente porque está nascendo o corpo de desejos. Dos 14 aos 21 também é tanto quanto inconsciente porque ainda está nascendo a mente, né? Dos 21 aos 28 não é totalmente consciente ainda porque o éter refletor não está totalmente ativo, ele vai totalmente ativo em torno dos 28 anos. Agora, a partir dos 28 anos, tá? Se você fizer direitinho, né, o estudante Rosa Cruz fizer direitinho, as recapitulações para o avanço, ele é acelerado, porque você está recapitulando, ou seja, você está pensando naquilo que você sabe, com todos os seus veículos, corpo denso, corpo vital, corpo de desejos e mente, e todos os componentes desses veículos, ativos. É pena que a maioria das pessoas, elas ou não conhecem isso, ou conhecem, pensa que conhece ou não conhece, ou conhece de uma maneira extremamente superficial, né? Porque se conhecesse, né, a alavancagem que você tem, tanto na parte espiritual e, consequentemente, na material, né? Porque buscar em Deus sua justiça e o mais foi dado pela cresta. Então, se você cuida da parte espiritual, a parte material ela vem tranquilamente, sem esforço nenhum. Não tem esforço nenhum, assim, esforço que eu digo de preocupação, de desespero, etc. e tal. Você só se desespera quando você não cuida da parte espiritual. Porque daí a parte material ela vem rasgando, vem arrebentando, vem te destruindo. Agora, quando você cuida da parte espiritual, a parte material ela vem, tranquilo. Isso aí é comprovado por tantos exemplos aí que a gente pode dar. Então, a partir dos 28, a alavancagem é muito grande. Então, você tem dos 28 aos 35. Então, dos 28 aos 35, a recapitulação do que você fez até os 28 é que te alavanca até os 35. Dos 35, é uma recapitulação do 0 aos 35, te alavanca até os 42. Então, você está sempre se alavancando à frente, recapitulando tudo que você aprendeu e praticou nos períodos setenários anteriores. Entendeu? Isso você faz num período... Veja, esse é o nosso microcosmo dentro de um macrocosmo, porque ainda existe um outro dentro, porque nós estamos espirais, que é a retrospecção. Então, o exercício de retrospecção cada um de nós, como estudante Rosa Cruz, fazemos à noite, ele é justamente isso, uma recapitulação do dia, né? Só que é uma recapitulação inteligente, onde você está liderando o processo. Então, o processo de recapitulação, você é o líder. Então, é o líder em que sentido você é o líder? Você é o líder no sentido de você sozinho, sem ninguém, não tem ninguém com você, não tem anjo da guarda, não tem tentador, não tem nada, é você com você mesmo, é você e sua consciência, né? Que, entre aspas, seleciona, porque essa seleção, na realidade, ela é por semelhante, né? O quanto te impressionou o negócio, né? Que vem a você aquele fato do dia, e obviamente ela vem de maneira cronológica inversa para você entender que o efeito foi causado, foi originado por uma causa, né? E quando aquele fato vem, você está recapitulando ele, você decide se é uma coisa boa, e portanto se é uma coisa boa você reforça, com logicamente o sentimento de gratidão, né? O único sentimento que você usa ali é a gratidão. Né? A gratidão é que reforça o fato bom que você entendeu que era bom. Da mesma maneira, você que decide que aquele fato ele foi mal, você prejudicou alguém, né? Ou deixou de ajudar, então na verdade você prejudicou porque você agiu mal ou você prejudicou porque você se omitiu. E você, e somente você, se arrepende. Então você usa um outro sentimento que chama arrependimento. E promete para você mesmo, numa próxima oportunidade. Por que a próxima oportunidade? Porque você sabe que espirais e espirais vai aparecer uma outra oportunidade. Que vai ter a mesma lição. A situação pode ser diferente. As pessoas envolvidas podem ser diferentes, mas a lição vai ser a mesma. E aí se você faz isso com uma força de vontade, com a sua sinceridade, do fundo do seu coração, te marca tão assim, sensivelmente, né, que numa próxima oportunidade vai dar um déjà vu. Você fala assim, caramba,
Parece que eu já vivi isso. E parece que, além de viver isso, parece que eu fiz uma coisa que não pegou bem. Deixa eu prestar atenção aqui. Aí você presta atenção, bom, você faz diferente. Entendeu? Então, espirais e espirais se garante a recapitulação na retrospecção. E no caso de um ato que não foi, que foi ruim, para o que você entendeu que foi mal, né? Na próxima, ela te garante essa oportunidade. Né? Então, você vê que isso é um microcosmo nosso, é o microcosmo mais detalhado que nós temos hoje, né? Então, nós temos um período de 7 anos que você faz essa recapitulação que eu falei, né? E você faz toda noite a recapitulação que chama de retrospecção, porque ela tem um detalhe que a recapitulação não tem. O detalhe é a chance de você, na retrospecção, num próximo evento, né? Você reforçar o bem ou você sublimar o mal. Então, por isso que não é chamado de retrospecção e não somente recapitulação. Porque a recapitulação você não tem a garantia, em 7 anos você não tem a garantia que tudo aquilo que você aprendeu até então, você vai ter chance de aplicar dali para frente. Você não tem essa garantia. Por que não tem essa garantia? Por causa das espirais, por causa do seu tema, por causa de muitos outros fatores, muitas variáveis não controladas, como se fala aí em matemática e estatística, né? Então, você não tem essa garantia. Mas, você fazendo a recapitulação, você fala, estou pronto. Se aparecer, deixa comigo, porque eu recapitulei, né? É aquele negócio de fala. Quantas coisas até então, né, a gente tinha certeza que era errado e agora nós temos certeza que é certo. E quantas coisas a gente jurava do pé junto que é certo e agora a gente tem certeza que é errado. Isso, gente, isso muda para a gente de tempo em tempo. E as mudanças mais radicais é de 7 anos. Então, se a gente prestar atenção nisso, a nossa evolução ela caminha a passos largos. Não tem quem faça a gente desistir, ou fracassar, ou se entregar a vícios, entendeu? Não tem, porque você está no controle da sua evolução, você está no controle da sua vida. Então, as espirais é muito importante, porque ela te dá esses instrumentos de ação, né? E que muitos de nós, sei lá, pela correria, ou eu acho que é mais, como a gente, nas outras lições foram faladas, né? É a questão do corpo de desejo mandar na gente, né? As coisas galopam em cima da gente, né? Então, as recapitulações ajudam você a inverter a situação. Você fala, peraí, eu estou sendo galopado pelas coisas materiais, não posso. As coisas materiais são administradas por mim, são minhas, né? Então, essa é a garantia. Agora, a dificuldade que a gente vê, aqui falando tão bonito, né? Falar legal, e tal, é por causa justamente das nossas dívidas do passado, dos sofrimentos que nós temos e que muitas vezes faz com que a gente esqueça isso, né, no dia a dia. Esqueça, não tem ninguém te lembrando, né? Imagina se toda hora alguém estiver te lembrando, era mais fácil, mas aí é o método oriental de desenvolvimento, não é o método ocidental, né? O método ocidental você tem que estar sozinho, né? Tendo, logicamente, Deus, tendo justamente o Cristo te ajudando, mas não necessariamente não tendo pessoas à sua volta te ajudando, por mais que você ame aquelas pessoas, por mais que as pessoas te amem, né? Tem situações que você não tem como contar com elas, e não é para contar com elas. Tanto que não é para contar com elas, que muitas das nossos irmãos e irmãs do nosso lado, vira e mexe, nos vira tentador. Né? Ao contrário, você não pode chegar e falar que aquela pessoa é o tentador, que você nunca mais vai falar com ela. Só ver a situação de Pedro lá na Bíblia e todas as outras situações que o Cristo nos mostra isso. Ele é tentador naquele momento, mas no outro momento ele também te ajuda. Mas justamente, por que acontece isso? Para dizer o seguinte, não se apegue às pessoas. Não é através do apego às pessoas que você vai evoluir no método ocidental. Então, evoluir sozinho. As pessoas à sua volta estão para te ajudar. Ora como amigo, ora como tentador, mas sempre te ajudando. Né? Eu diria que esse final, né, que você mencionou sobre o interesse das pessoas, está muito relacionado ao interesse, né? Então, se você tem, como a maioria está às cegas, né, imersa no materialismo, aí acaba, as circunstâncias geram os interesses, né? E os interesses sempre são alimentados ali pelo dia a dia, pelo que acontece para cada um, né? Então, como isso acontece com a maioria das pessoas, né?
Então esse interesse acaba sendo pessoal, né? Então eu acabo fazendo coisas que favorecem e esquecem o todo, né? Então esse finalzinho que você mencionou, me veio isso na cabeça, que as pessoas elas acabam pelos sentimentos, pelas circunstâncias, pela imersão que ela está hoje no dia a dia, né? Ela não consegue ver o todo. Ela faz ações de desejos que favoreçam o pessoal dela, os interesses dela ali. Ela não quer saber dos demais, né? Eu acho que acaba caindo nesse ciclo de materialismo que a gente sempre fala aqui também. As pessoas, às vezes, né, têm essa busca de amizade, de interesse pela utilidade. Quando não lhe é mais útil, existe o afastamento. Mas também, às vezes, por uma questão de tema, a pessoa é útil naquele momento para ambos, tanto quem se aproximou pelo interesse, de quem se deixou, né, chegar. Com relação à espiral, entre espirais, também eu pensei também assim no nosso cotidiano, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando, a minha vida está chata, é uma rotina. Então, se a gente, todo dia eu vou para o trabalho, todo dia é isso, todo dia a mesma coisa. Quando, na realidade, quando a gente está atenta a isso, atenta à evolução e espirais dentro de espirais, a gente constata, de fato, que não existe rotina, existe um progresso. Você vai para o trabalho, você tem as mesmas atividades, ou relativamente as mesmas atividades. Entretanto, os momentos são outros, as situações, né, são outras, o crescimento, o teu pensamento, a tua emoção, a emoção também do outro que interage com a gente. Então, assim, aparentemente são as mesmas situações, mas na verdade não são, porque são feitos de outras maneiras, com outras atitudes, com outros pensamentos e com outras emoções. Né? O que contribui, né? Se a gente pega o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de outros dias, com as mesmas pessoas, as conversas e o crescimento, eles são progressivos, eles não se repetem. Assim a gente faz do nosso dia, cada dia um dia melhor, porque a gente é aspirante à vida superior, então não tem como a gente estacionar, não observar, parar, não ver o outro como irmão, e assim a gente realmente faz da vida da gente muito chata se a gente não souber viver como um verdadeiro cristão, né? Exato, isso, olha que legal que você falou, nós somos aspirantes à vida superior. Nós não podemos aguardar chegar na vida superior para viver o melhor. Nós temos que fazer a vida superior agora. Nós temos que fazer agora. E para nós, e consequentemente para os nossos irmãos, que estão ao nosso lado no dia a dia, os que a gente vai encontrar menos oportunidades, enfim. Mas que nós façamos o nosso melhor. E lembrar também que às vezes aquele irmão que a gente encontrou, que a gente fala, putz, mas que coisa, não é possível, encontrei de novo e está desse jeito. Será que se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, a gente também não agiria daquele jeito? Então, vamos também fazer o nosso exercício da paciência, né? E respeitar o tempo de cada um, né, Su? Exato. Tem o seu tempo. Isso, cara, acho que nos cobrar é válido, mas respeitar o outro é um dever. Não tem preço. Prontinho. Então seguimos aqui hoje com essa lição e agora iniciaremos aí a parte da bibliografia e agora iniciaremos com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores
e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.